Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast para lá de especial aqui, né? Hoje com Davis Alvarenga, ou seja, o diretor comercial da Blumenthal. E vai compartilhar um pouquinho a sua trajetória de vida, os seus ensinamentos e, mais importante, né? Os seus aprendizados, né? Ô, Davis, muito obrigado, né? Por ter aceitado o nosso convite aqui, né? Da equipe do EDEC aqui, por participar desse podcast aqui com vocês. E aí a gente queria conhecer um pouquinho quem é o nosso Davis Alvarenga. Bacana, obrigado pelo convite, Elomar. Muito feliz de estar aqui com você. Eu posso falar assim, Davis, eu nasci em Vitória, né, tenho 58 anos. Posso registrar aqui o nome do meu pai, Demerval Alvarenga, minha mãe, Dulcileia de Souza Alvarenga. Então, Bacana. Davis Carlos de Souza Alvarenga. Sou esposo da Sandra. A Sandra? E pai da Isadora, 14 aninhos. Manda um abraço para essa família linda e maravilhosa sua aí. Abração aí para vocês, tá registrado minha origem e quem está do meu lado hoje, né? Tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, o Demerval, o mais velho, o Delberton, chama de Binho, carinhosamente, é mais novo, é meu sócio também na Blumenthal. A gente tem uma família bem unida, pequena, mas está sempre junto. Ah, que bacana, muito legal. Mas aí, Davis, como é que foi, né? Porque a gente, como é que foi o início, né? A Blumenthal hoje tem o seu lugar, né? Muito bacana, tem uma responsabilidade grande, né? Uma atividade, um produto muito bom, quer dizer, tem uma qualidade muito boa. Mas eu sei que isso foi uma trajetória, né? E nós queremos entender que como a gente trabalha muito a desenvolvimento comportamental, como é que foi essa trajetória? Como é que você, né, a sua formação, como é que você começou tudo isso aí, a ideia de construir a Blumenthal? Bom, desde meu avô foi empresário, né? Tinha uma oficina de galvanização, de cromagem. Então, meu pai também. Então, eu nasci numa família que era empreendedora. Nossa família já é empreendedora. A gente já busca alguma forma de ganhar a vida honesta, trabalhando e buscando coisas que outros não fazem, ocupando espaço vazio, né? Eu sempre tive isso na cabeça, desde criança, vamos falar assim. E aí fiz o 2º grau, passei pelo Exército, foi uma marca forte ali, o 38º BI, eu sou o 2º tenente da reserva, R2. O Exército é uma escola de valores muito forte, né? Lá quem era o coronel na época lá? É o Luiz Edmundo. Ele era o comandante? Era o comandante lá em 84. E ali ficou uma crença muito forte de recuar nem para tomar impulso. Olha só, recuar. Repete pra gente aí. Recuar nem para tomar impulso. A gente planeja muito. Na hora de avançar, você continua avançando até atingir um objetivo. Por pior que seja, por maior que seja a dificuldade, a gente avança até ter sucesso. Pois é, eu quero agradecer e um abraço pessoal do 38BI, que também nos recebeu com muito carinho lá, né? Em várias ações que nós tivemos com a Academia de Líder, com a Escola de Líder lá. E eu tive oportunidade, sabe, de conhecer um pouquinho a cultura, né? Sim. E principalmente eu vi uma coisa muito legal, né? Eu aprendi com eles, sim. Ele falou que eles conseguem resultado com 2 pilares, né? Uma é disciplina, né? E a outra é o quê? Você tem a disciplina ali, a ordem, né? Você tem que ter... Todo mundo tem que seguir como se diz, o regulamento, né? Você tem tudo regulamentado lá, tudo que vai fazer, tem uma instrução e você tem hierarquia. Disciplina e hierarquia. Eu esqueci essa... Então. Eles conseguem... essa aprendizagem que eu tive. Eles têm 2 pilares que conseguem resultar. Um é disciplina e o outro é hierarquia. Sim, o Exército é muito forte em transmitir isso pra gente quando tá lá passando da adolescência, né? Para começar a ser um adulto, né? E passa isso, você sente... não é um aprendizado cognitivo, ele é corporal. Você vai aprender fazendo mesmo. E né? Isso influenciou nas suas... Sim, você vê como... Você se forja ali como liderança. E aí você analisa as formas de liderança que existe. Eu posso ser líder pela estrela aqui, pela patente, né? Sim. Mandei, tem que fazer. E posso ser um líder pela persuasão. E posso ser os dois. Tenho autoridade e, ao mesmo tempo, posso persuadir você a fazer. Não só
pelo te obrigar pela hierarquia, mas você querer fazer. Essa é a liderança que eu acho que deve ser mais exercitada, né? Quem está ali com você, querer estar ali com você e acreditar nas mesmas coisas, nos mesmos valores que você acredita e defende. Bacana. E como é que surgiu a empresa? Como é que foi? Conta a história. Você estava me contando os bastidores aqui e eu fiquei super assim, fiquei focado, né, na história sua aqui. Compartilhe com a gente aí. Depois do Exército eu vi que aprendi muito, mas não era meu propósito de vida. Eu queria outras coisas, né? Aí quando nós saímos, aí eu fui fazer engenharia. Lá eu acordei para engenharia com outros colegas que já estavam estudando. Aí eu vi, não, eu vou por esse caminho. Eu lembro até hoje o capitão falando, na idade que vocês estão, é a idade que vocês decidem se vão ser... deu o exemplo de caminhoneiro ou engenheiro. Nada, todos os dois são profissões, mas o seu propósito de vida te leva para um caminho ou para o outro. Todos são importantes, né? Aí eu vi, não, vou fazer engenharia, e aí fiz engenharia na UFES. Bacana, né? hein? Aí sou engenheiro mecânico formado pela UFES. Depois eu continuei... Interessante, mas também teve uma conexão, aí a pergunta, curiosidade, né? Estímulos. Foi estimulado também pela oficina, por exemplo, a atividade que seu avô já exercia na galvanoplastia, né? Sim, sim. Também foi um estímulo para poder entrar, mais, né, a sugestão, o conselho, né, desse, o tenente, o capitão, capitão né? época lá. E aí para poder direcionar a sua carreira? Sim, o cromo já está no cromo, o níquel, o zinco já está no sangue, não tem como tirar mais não. Né? Isso aí a gente metal nobre. Já são inoxidáveis. Metal nobre, muito bom. Nós já somos inoxidáveis, vamos falar assim, já temos. Então eu ia para a oficina do meu avô quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, assim, e eu ficava impressionado quando eu via uma peça entrando numa cor, dentro de uma solução, eu não entendia nada, na hora que saiu uma faísquinha ali, depois quando levantava aquela peça mudava de cor. Hoje eu sei que ela foi galvanizada, teve um níquel que incorporou na peça, ou o cromo duro. Então, desde os 10 anos de idade eu vejo isso e achava aquilo assim, uma mágica, né? Aquilo ali me encantava. Aí eu fui nessa direção, buscando esse espaço aí. Aí começou, então, esse praticamente foi um dos incentivadores, né? Para poder entrar nessa linha. E o empresariado, como é que começou a Blumenthal? Curioso saber. Quando eu saí do Exército, eu passei 2 anos nos Estados Unidos, estudando na Universidade da Califórnia. E lá eu descobri algumas tecnologias de revestimento que aqui no Brasil não utilizava muito pouco, ainda utiliza pouco. O processo de metalização é um processo que você funde o metal e vem um ar comprimido e faz a aspersão, e aquele metal, como se você estivesse pintando o metal, você vai depositando ele sobre a peça e isso não esquenta a peça. Então você faz um enxerto, no caso, você precisar usinar, ele usina. Isso, você vai pegar recuperação de eixos e tudo mais. Vai pegar um eixo ali, por exemplo, um eixo, por exemplo, clássico, e você faz um revestimento com esse material, ele vai ter uma aderência, depois você vai retificar, deixar na precisão e vai poder voltar com ele para o trabalho. Poxa, que bacana. Esse tem uma grande vantagem, que você recupera a peça e ela... É a frio? A frio, ela não vai chegar a 90 graus, ela não vai deformar, não vai nada. Eu falando isso aí a frio, porque é comum, para recuperar eixo, as pessoas soldarem, porque tem um desgaste, né? Aí do moncal, até do rolamento, né, do eixo. E aí, para recuperar o eixo, ele solda, faz um enxerto com solda, depois usina novamente. Mas com isso, tira o quê? A propriedade do material, né? Você corre o risco de que fazendo esse processo aí que você está falando, do seu eixo quebrar, porque vai ter transformações metalográficas ali, esse eixo vai ficar muito quebradiço. E aí a fadiga, com 2, 3 dias, com 1 ano, um eixo que era para durar 40 anos, com 1 ano ele vai quebrar, porque você fadigou, botou uma tensão no eixo. Então esse processo é um processo que quem faz está correndo riscos. Não é risco não, com certeza vai quebrar. O risco Ou seja, a durabilidade é muito... você está estragando a peça. De acordo com o teor de carbono também do material, né, que vai ser soldado. Esse é um processo assim que quando você vai com a metalização, você não esquenta a peça vai ficar a 90 graus, e aí a grande vantagem é que você pode colocar um material melhor do que o original. Então um eixo que é um eixo aço carbono, eu recupero com aço inox.
Então, se ele ia gastar com 8 anos, ele vai levar 16 anos. Então, qual é a grande vantagem? Você recupera pela fração de um novo e você dobra a vida útil. Excelente. Você ganha 2 vezes. Excelente. E tem aderência muito bem dessa metalização sim. no aço carbono com inox? Sim, você vai ter aí a aderência... É como embuchamento? Não, como ela vai ter uma aderência até maior do que o embuchamento. Assim. Quando alguém vai fazer esse processo, você está tendo 3 usinais de precisão. Um no eixo, um na bucha e depois uma na superfície da bucha. E aí você corre risco de ter ovalizações. E agora quando você metaliza, você deposita, você rebaixa grosseiramente ali, vamos falar assim, não precisa ter uma precisão no rebaixo, e depois você vai botar na medida certa com a retífica, né? Aí vai ter a tolerância ali de 2 centésimos. Para quem não conhece essa ordem de grandeza, é importante sempre dar um exemplo. Assim, se você pegar um fio de cabelo, cortar em 5 pedaços, 2 pedacinhos desse é a precisão que a gente deixa no eixo lá. Sensacional. Eles já estão 35, 36 anos fazendo isso aqui no estado. E de eixo, por exemplo, de vagão de trem, já fizemos mais de 72 mil eixos. E aí você trouxe, então, vamos voltar lá. Você trouxe essa tecnologia para o Espírito Santo, vou nem falar em Brasil, para o Espírito Santo. E como é que foi isso? Como é que surgiu a oportunidade? Começamos lá com 4 sócios, né? Eu estava fazendo engenharia, eu estava no 2º período de engenharia. Nós tínhamos 4 sócios e uma secretária. Que bacana. Então eu focava mais no trabalho do que na engenharia, mas fui administrando para poder os dois ir crescendo junto, né? E chegou uma hora que meu irmão mais novo incorporou como sócio também. Aí ficou só eu e ele como sócios, né? Como proprietários. E estamos aí 36 anos fazendo isso. Nessa caminhada de 36 anos, eu fui vendo que faltava outros conhecimentos. Vários processos nossos chegaram a mecatrônicas. Aí eu fui fazer uma pós de mecatrônica. Eu fiz na UCL uma pós de mecatrônica. Aí me deu uma visão sobre o processo de deposição, porque você está ali alimentando o arame com pressão, você está fazendo um arco, um plasma, ou até mesmo no cromo duro, você tem que controlar pH, movimentação. Então, tudo isso aí hoje em dia é feito com automação, né? E nós fomos lá se apropriar desse conhecimento. Aí depois, como entrou muito nessa área de materiais, eu fiz uma pós de engenharia de materiais. Ou seja, você correu atrás de capacitação. Isso, conhecimento. Ou seja, criar novas habilidades. Isso, né, é uma das habilidades muito grandes do líder em aprender a reaprender. Sim, aí quando eu estava fazendo a pós de engenharia de materiais, eu tive consciência da minha ignorância na química. Né? Eu acho mais fácil mudar a mim do que os outros, né? O sistema. Aí eu fui fazer engenharia química. Aí eu formei em engenharia química, né? E o estudo é um hobby, né? O estudo agrega muito valor, mas é um prazer estudar. Sempre e aí o primeiro contrato que vocês conseguiram foi com... Nós começamos estruturando a firma com a Vale do Rio Doce. Na época ela era estatal. Fizemos alguns contratos na oficina que ficava lá em Cariacica, lá em Cariacica, na área de vagões, lá com cilindro hidráulico. Hoje lá parece que é carro de passageiro, né? Hoje é carro de passageiro. Não tem vagões também lá ainda. A VLI está lá, se não me engano, próximo ali. Uhum. Então, começamos por ali, depois fomos para a CST na época, recuperando, começamos com cilindro hidráulico, recuperação de eixo, depois a Aracruz Celulose. Fomos no trajeto normal das empresas de manutenção, né? E fomos estruturando a empresa e crescendo ela de passo a passo. Aí tivemos lá uma grande crise lá em 2010. 2010, é uma crise que realmente, né, foi impactada aqui pelas grandes empresas. Isso, a Vale, né? Como é que você falou uma coisa para mim aqui nos bastidores? Ela fica gripada. As empresas grandes, elas pegam um resfriado, as pequenas pegam uma pneumonia tripla. É uma situação bem diferente. Então, no primeiro semestre de 2010, que você tinha lá 100 para faturar, conseguiu faturar 30, 25, 30 no semestre. Então, isso causou um transtorno muito grande. E eu acredito que uma empresa, a gente precisa de 3 capitais para sustentar. O capital financeiro é importante, sim. O capital intelectual, por isso esse estudo frenético lá em cima, e o capital cliente.
Você constrói o capital cliente com o capital intelectual e o financeiro. Nesse semestre faltou o cliente, porque ele estava com o problema dele, então ele teve que parar alguns contratos. Sim, eu lembro muito bem disso. E faltou o financeiro, a partir do momento que, né, que tem certas instituições que te emprestam um guarda-chuva até começar a chover. Começou a chover, ele pede o guarda-chuva de volta. Então, assim, ali nós fomos reestruturando na parte do cliente e mudando uma lógica que nós vimos assim, que nós estávamos com o mercado muito restrito, estava atendendo aqui as empresas do Estado, vimos que isso foi um erro, aí nós corrigimos. Hoje nós estamos é isso aí que eu quero falar. Aí que vem o líder, né? O líder com a visão mais sistêmica. O aprendizado. Novamente, olha a palavra que eu dei, nós aprendemos que, né, tinha que aumentar a área de mercado. Tem que aumentar e até aumentar o leque dos clientes, né? Tá com um cliente único ou dois, aí é complicado, quando realmente é complicado. E aí você teve um momento com o seu sócio e tudo mais, teve um momento onde você falou assim, caramba, porque você tem essa crença, recuar nem para tomar impulso. E como é que foi esse momento, um momento de mais assim, que você chegou assim, de mais angústia como empresariado, como empresário mesmo? Foi um momento que você teve que, às vezes, tomar umas decisões, algumas coisas assim que você chegou assim, caramba, daquela respirada assim. Não, isso é complicado. Uma das piores coisas que existe como empresário é você ter que demitir alguém. Isso é ruim. Você sabe que aquilo ali é uma pessoa, tem uma vida, tem uma família. Então, no momento que você que você está preparado com 45 pessoas para atender e de repente você não tem um contrato, aquelas pessoas você não pode ficar com elas, porque senão você vai tirar dinheiro da onde para pagar, né? Então você tem que demitir alguém porque uma situação de crise, isso é um momento realmente que não é nada agradável. É um momento que te tocou forte. Você já teve que demitir uma pessoa muito competente da sua equipe? Geralmente a demissão não é pela competência, a demissão é pelo comportamento. É isso. Então, assim, as pessoas tem hora que, igual você vê exemplos de jogador de futebol que joga muito bem, mas tem um comportamento que não joga com o time, que se acha uma estrela, que quer melhor, quer ganhar mais do que todo mundo. Então, a maioria das demissões é comportamental, não é por insuficiência de conhecimento. Eu queria fazer um recorte aí para o nosso público aqui, justamente olha, vocês estão ouvindo na voz, né, de um empresário. Né? A maioria é o comportamento. Porque nós já repetimos N vezes aqui com alguns entrevistados e eles falaram a mesma coisa, Davis. Falaram assim, cara, a gente admite, pega um currículo, camarada, hoje a gente já tem até medo de pegar um currículo muito bom. Ele fala assim, por quê? Porque já pegaram currículos excelentes, contratam por currículo, mas na hora do trabalho colaborativo, na hora do momento de crise, na hora onde precisam do apoio, da presença dele, não só da presença de corpo, mas também, né, de sugestão. E essa pessoa realmente gera um problema comportamental. Então, e as empresas de RH, inclusive teve aqui também, sabem muito bem disso. Então, tanto é que estão mudando até o modelo, né, de captar pessoas no mercado. Então, não é só o currículo. O currículo é importante, a formação é importante, mas, né, é de suma importância também a questão do comportamento. Jack Welch, considerado executivo do século, estou lembrando aqui agora, né, geralmente eu tenho um livro dele aqui, hoje eu não trouxe, ele foi o CEO da GE, e eu dentro daquele, estava lendo o livro dele, e ele falou uma coisa interessante, David, você falou uma coisa interessante, o seguinte, que ele cuidava pessoalmente. Ele falou, eu não entendo de motor de avião, eu não entendo de locomotiva, eu não entendo nada na área médica lá daqueles equipamentos, mas eu sei que quem está lá, quem eu coloco lá, é a pessoa que mais entende do negócio, eu preciso cuidar deles. Então, Jack Welch tinha uma característica de gestão de cuidar dos seus líderes, porque seus líderes cuidariam dos negócios deles. E aí, fez uma pergunta para ele, colocou, achei interessante. Mas vem cá, mas se você pegar uma pessoa muito competente, mas ele tem desvio de conduta, ou melhor, não está alinhado com os valores da organização, mas ele é o melhor do mercado. Ele falou uma coisa interessante, eu demito. Eu prefiro pegar uma pessoa mais fraca
tecnicamente, mas com os valores já preenchidos, já aflorados, porque esse camarada eu boto para treinar, eu boto para colocar e aí isso vai gerar muito mais resultado, porque ele bota. Você pode ter um excelente projeto, montar uma estratégia maravilhosa, mas se você não tiver pessoas habilidosas e comprometidas, ele fala que o resultado é medíocre. Assim, sem Então, dúvida. olha, mais uma... você que vivenciou né, isso na pele, né, e você está trazendo esse testemunho para a gente. O sentimento ruim é quando o mercado, alguma situação financeira, o mercado recua e você tem que demitir pessoas que têm bom comportamento e boa competência, mas não por causa do mercado. Mas é assim que a crise passa e aquela coisa equaciona, essas pessoas, algumas até retornam posteriormente e continuam a vida ali e vão em frente. Né? A gente sabe que tem o cisne negro, né? Acontece, né? Aquelas coisas que você não prevê, né? Acontece. Então a gente tem que estar um passo na frente. Na hora que aquilo acontece, você tem que ajustar para a situação que tem na mão. Né? E tem hora que você tem que fazer isso e realmente é uma das coisas mais complicadas. Segunda coisa mais complicada como empresário, microempresário no Brasil, é você manter o fluxo de caixa. Esse aí é um desafio. Isso aí eu tô aprendendo agora devagarzinho com isso. Esse é um desafio grande também, porque nosso mercado financeiro, aí se você está aqui no Espírito Santo, você já tem outra realidade em relação a São Paulo, por exemplo, que tem um mercado financeiro já mais institucionalizado e maior até. Aqui no estado, há uns poucos anos atrás, que apareceu uns fundos de direito creditório, apareceram algumas ferramentas para ajudar nessa situação aí de fluxo de caixa. Então, nós estamos ainda assim engateando com o mercado financeiro aqui no nosso estado. E aí, o que eu estou percebendo que você é uma pessoa bem, assim, se eu estiver errado, você pode falar. É uma pequena leitura aqui. Bem assim, bem, como diz assim, na pé no chão, gosto de um planejamento bem preciso. E no momento de crise, eu sou muito emotivo e tudo mais, estou aprendendo a lidar com essas coisas, mas você agir friamente, às vezes decisões duras, isso chega a afetar o emocional do empresariado? Por mais frio, por mais calculista que seja? Não, eu não sou tão frio. Eu posso transmitir que eu seja frio, mas eu não sou tão frio. Na hora que me atinge, eu estouro. Eu estouro e eu vou para cima. Né? Mas eu estou me defendendo. Depois eu reorganizo e vou fazer o que é melhor na situação. Mas eu não absorvo emocionalmente. Você não fica... não tem essa contra-transferência de... Não, bateu, eu estou batendo de volta. É simples, assim, bateu no momento... É uma situação, assim, você está na rua, vem um louco te agride, você tem que se defender. Passou aquele momento, passa isso. Essa é, eu acho que é o... vamos falar assim, é a sabedoria. É você vivenciar aquele momento. A partir do momento que a pessoa está te atacando, você tem que se defender. Mas passou aquele momento, não continua atacando ele. Interrompe aquilo. Interrompe aquele fato. Tem que ter um nível de consciência muito bom. Então assim, você tem... Vamos falar assim, hoje em dia, a inteligência emocional, você tem algumas pessoas que são mais agressivas e outras que são mais ali, calma, mais pacata. O grande lance é você saber a hora de ser agressivo e a hora de ser calmo. Essa harmonia, né? E virar a chave conforme o input externo. Entendi. É porque passou alguns empresários aqui, tem algumas frases assim, são jargões, né? Empresa não tem coração. Já ouviu falar disso? Não, jamais não concordo, não. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso também. A empresa é formada por pessoas, e pessoas têm coração. Então, assim, mas aquilo que eu estava falando, você vai reagir conforme o fato. Né? Não conforme ideias, subjeções. Qual é o fato? O fato é esse. Então, ok, reage conforme aquele fato. Não conforme a ideologia, como você acha que tem que ser.
E naquilo que eu estava falando, na hora que você está sendo agredido, você tem que se defender. Passou aquilo, você relaxa. Legal, bacana. Ô, Davis, e essa passagem sua, que né, nós tivemos aí pelo Sindifé, né? Como é que foi essa aproximação do Sindifé? O que te levou né, ao Sindifé, ao sindicato, né, dos empresários, né, capixabas? O Sindicato das Indústrias Metalmecânica e Elétrica aqui do estado. Já sou associado ao Sindifé, acho que uns 35 anos, se não me engano. Mas eu nunca não era tão envolvido como estou nos últimos 10, 12 anos. Lá na crise, em 2010, eu vi que eu não tinha network. Eu vivia um grupo muito estrito, né? A família, alguns clientes, faltava o network. Então ali eu, observando isso, o lugar natural para corrigir network é dentro do sindicato. Aí, ó, você que é microempresário, médio empresário, olha a oportunidade de estar aumentando o network aí junto com o Sindicato. Ali sua voz não está sozinha. Você vai falar e vai ter outros que estão passando pela mesma situação e vocês conseguem achar soluções. Ali, mesa de reunião, um diretor falando, fui na feira tal e vi isso, assim, aquilo te desperta. Eu vou lá naquela feira também, que se foi bom para ele, pode ser bom para mim. E realmente teve alguns exemplos assim, de algumas dicas dadas, falado na mesa, e você vai lá conferir e realmente contribui para o sucesso. E você foi um dos diretores bem atuantes, né? No Sindifé, foi até a prevenir, ajudou a construir várias outras coisas aí. Sim, muito bacana, né? Eu entro sempre em qualquer instituição com a mesma estratégia. Eu vou ocupar o espaço vazio, né? E lá a agenda era a agenda de negociação trabalhista. Essa agenda é muito responsável. O sindicato olha para ela, gastava toda a energia, vamos falar assim, tinha menos diretores talvez na época, mas toda a energia, quando eu entrei lá, eu observei que era na negociação. Aí começamos a abrir outras pautas, como saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, algumas oportunidades de negócio que tinha lá, de manutenção, corrosão. Vamos falando de outros assuntos que são pertinentes para a indústria, né? E agrega valor para as indústrias, né? E o sindicato tem esse propósito, eu acho, assim, que é atrair pessoas e transmitir informações, né? Agregar valor para essas informações. Muito legal. O Davis, eu tenho uma curiosidade, eu sempre compartilho isso com os empresários aqui, e tem esse autor aqui desse livro, que é o John Corta, né? Que ele foi professor universitário da Universidade de Harvard, né? Aos 32 anos. Ele vem, né, liderando mudança e tudo mais. Tem esse livro aqui chamado Sentido de Urgência, né? Senso de urgência. Na sua experiência, poxa, são 32 anos, né, dentro do mercado capixaba, né? E passando por essas crises de 2010, que realmente foi um impacto muito grande. Eu vivenciei isso. Eu estava numa grande organização, trabalhando, né, de empregado, né, como analista lá. E com essa visão panorâmica que você tem, qual seria a sua percepção, assim, do senso de urgência hoje para as empresas, para pequenos e médios empresários capixabas? Empresas, não pegar empresário, não, empresas capixabas. Qual o senso de urgência? Eu acho que se você, na sua visão, você fala assim, cara, só tem que preocupar com isso, porque esse é o momento que está acontecendo aí. Com essa visão do mundo, eu vi que você é uma pessoa que busca capacitação, né, educação continuada em cima disso aí, mas eu queria ouvir essa leitura sua, né, essa leitura sobre qual o senso de urgência hoje você consegue interpretar para as empresas capixabas. Vou falar um pouco, uma teoria aqui rapidinho. Tinha aquela teoria de fazer análise dos pontos fortes, pontos fracos, SWOT, né? SWOT. Né? Depois, ela foi superada, do meu ponto de vista, assim, alguns são fã delas, eu respeito, mas entrou o VUCA, né? Você tem um mundo volátil, e aí o SWOT ali não adianta, o planejamento vai até, aí vem do exército, né? O planejamento vai até o primeiro tiro, acabou, dali para frente... Como é que é? O Peter Drucker fala o seguinte, no livro dele, fala assim, que a rotina devora a estratégia no café da manhã. Então agora nós estamos, depois da pandemia, eu vejo que o mundo mudou, ele tá, como diz o americano, tá bina, ele tá bright, ele tá frágil. De uma hora para outra pode estar todo mundo dentro de casa sem poder trabalhar, então isso é um mundo frágil, né? Um mundo que você não adianta seu planejamento.
né? Depois vem uma força maior e te para. Então, o que você faz com aquele planejamento se você não pode rodar? Então essa fragilidade aí torna o mundo... Você tem que ser antifrágil. Então, você, para ser antifrágil, você tem que estar uma visão holística, enxergando o todo, né? E estar um passo na frente. É melhor chegar um dia antes do que chegar um dia depois no evento. Você perdeu o evento, se você chegar um dia depois já foi. Então, você chegar antes, então você está um passo na frente. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo que esse é um momento que pede. E aí, para isso, você tem que estar bem informado, tem que estar com... Volto a falar, então, assim, busca o sindicato, busca FINDES, busca associações que possam te manter bem informado, para você saber que você vai chegar um dia antes, não um dia depois do evento. Legal. Agora, com sentimento, você como empresário, quando se aproximou do Sindifé, você se sentiu mais confortável, mais acolhido, fazendo parte desse grupo? Como eu falei, eu sempre fui um associado, né? Mas na hora que eu precisei, é aquilo que eu falei antes, na hora que eu preciso eu vou para cima, né? E teve um colega que é empresário, era presidente na época, o Luiz da TechVix, né? Ele me convidou para ser um diretor visitante. Mas eu sempre brinco, não me dá poder não que eu resolvo. Eu vou deixar ali na sala sozinho, em um certo momento, tem espaço vazio, vão para frente. Aí foram convidando, até que cheguei a ser convidado para ser vice-presidente aí nessa gestão do Leonardo Cerezer. Então, atualmente você está como vice-presidente. Vice-presidente. Eu conheci o Davis, né? Foi o primeiro contato contigo, foi no Sindifé, né? Sim. Foi naqueles projetos, né, que a gente fazia junto com a Vale, na área da feira de segurança, depois veio o projeto, né, aquela semana de prevenir, né, e tudo mais a respeito disso. Ali é uma escola, muitas né? iniciativas, né, ali é uma escola, eu aprendi muito sobre negociação, né, dentro da negociação trabalhista lá, e aprendi muito também que quando você levanta uma bandeira para, sabe, saúde e segurança, as pessoas que comungam daquela ideia, elas se aproximam daquela bandeira, elas trabalham com você para manter essa bandeira em pé. É um propósito nobre, né? Produzir sem sangue, né? Que é um grande desafio das organizações. Isso e extrapola, né? É um trabalho que a gente sai da nossa empresa, sai do muro da empresa e extrapola. O que a gente está fazendo chega na sociedade, né? Aquele exemplo lá do saúde e segurança na escola. Escola Segura. O projeto Escola Segura, foi muito bacana. Apoio ao corpo de bombeiros. Essas coisas dão um retorno. Não é financeiro, mas dá uma crença que eu tenho que aquilo que a gente faz de bem volta para a gente como bem também. Não, e seus empregados, sua equipe, seus colaboradores, vendo, né, o teu líder ativamente de um propósito nobre desse também, gera um sentimento de orgulho, né? Muito grande. E você sabia, Davis, que toda aquela ideia da escola segura, que a gente trabalhava nas escolas públicas aqui, para levar um pouco, né, levar o grau de importância, a gente tem um dos elementos para levar o grau de importância trabalhar a educação, na prevenção da vida nas escolas, premiando as escolas que tinham algumas iniciativas, seja a área pedagógica, seja a iniciativa física. Essa ideia, ela foi aprimorada e foi de tal ponto que lá em Canaã dos Carajás, lá num colégio, foi inserida na grade curricular dos alunos, do primeiro aninho até o 9º ano. Ou seja, lá tratando o quê? A gênese comportamental, né, da prevenção da vida, saúde, segurança, meio ambiente, né? Ou seja, o cidadão, ele começa a ter contato com esses valores no processo de formação dele. E não quando ele forma lá como técnico, vai ter uma disciplina de segurança do trabalho, não como que ele forma engenheiro, você já tem N graduações na engenharia, aí tem lá aquela disciplina de segurança do trabalho, se eu estiver errado, você me corrige, muitas vezes a disciplina mais leve, porque tem o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que o cara tem que estar mergulhado, aí faz um trabalhozinho, ou seja, não gera valor. Não gera valor nas suas futuras decisões, que geralmente o engenheiro, depois de se formado, ele vai cuidar de equipe. Não, isso é bacana. Se a gente... Então, aí, o que acontece? Lá, hoje, a escola tem justamente, do primeiro aninho, a criança não sabe nem ler e escrever,
mas ele está recortando o papelzinho lá, o menino andando de bicicleta e colando o capacetezinho, a joelheirinha nele lá, criando o quê? Valores no processo de formação do aluno. Foi fantástico. E a ideia surgiu de onde? Surgiu dentro do Sindifé, ali aqui no Vitória. Isso é bacana. Exatamente. Isso tem um retorno aí de alguma forma para a gente. Não, você dá. E aí, queria conversar agora com você, só pra gente, né? Muito legal, o papo tá gostoso aqui. Eu tô viajando, viajando aqui. Hoje, a Blumenthal, ela tem quantos funcionários hoje ela tá? Nós estamos com 15 funcionários hoje. 15 hoje aí, mas você tem quantas empresas você tá com? Nós temos outras empresas que nós estamos desenvolvendo e está ainda na fase inicial, mas acredito que mais um ano aí deve estar todo número de funcionários chegando a uns 100 pessoas. E aí, qual é a oportunidade hoje que você vê nas empresas hoje de Capixaba? Eu acho que a grande dica, eu vou falar o que eu estou buscando, né? É internacionalizar. Olha só. As empresas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na China, elas já nascem pensando no mundo. Como é que elas vão... Aqui, o Estado, nós temos a graça de estar no Espírito Santo, e aqui é um excelente lugar para você nascer. Mas para crescer como empresa, nosso mercado é pequeno. Então, você vai buscar São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí depois, se você está nesse movimento, certos negócios você tem que buscar também, hoje em dia usando a internet das coisas, a internet, né? E buscar internacionalizar, buscar o Uruguai, buscar Portugal, Dubai, com a tecnologia. Vou estar lá em Dubai esse ano, hein? Em breve lá, a galera do Dubai lá, vou estar lá junto lá. Com a tecnologia... Voltar lá, né? Quer dizer. Com a tecnologia, você consegue aqui em Vitória abrir uma empresa em Dubai e vender seus produtos lá e receber e fazer isso com um custo mais rápido e mais barato muitas vezes do que fazer aqui no Brasil. E tem uma oportunidade gigante aí que tá nascendo, que é a ZPE de Aracruz. Né? Vai ser como uma zona franca. Olha, aqui no estado. Então, essa aí é uma oportunidade, rapaz, de fazer uma diferença assim, para as empresas locais, assim, muito mesmo. E eu vejo que a turma não está prestando atenção, não sabe o que é. E muitas vezes pode acontecer de chegar um dia depois do evento. Chegar um dia depois, né? Pois é, eu vou ter que estudar isso, tá, gente? Tá pensando que eu e eu aprendo muito com essa turma que vem aqui na EDEC. Aqui, não, chama lá o Bruno da Imetame para vir conversar com você. Bruno, olha só, presta atenção. Bruno, faz um claquete aí. Diretor, faz um claquete aqui. Olha aqui, ó. Ô, Bruno, você tá convidado aí para contar a história da Imetame aqui, né? Da ZPE, E vai contar a história todinha aí de crescimento dessa região. Como é o nome? ZPE, né? A Zona de Processamento para Exportação. Zona de Processamento para exportação. É como se fosse uma zona franca, né? Vem conversar com a gente aqui sobre não só a história todinha da empresa, mas também pelo surgimento da ZPE. É uma zona franca ali que o que for importado pelas empresas que estão nesse local e for exportado, você não tem imposto de importação. Isso peraí. Isso é muito interessante, porque lá no Oriente Médio eu aprendi isso. Tem algumas coisas lá que, né, as empresas saem daqui que lá não cobra impostos. Né? Então, Dubai esse é um exemplo. Você vende lá. Então, tem empresa de café nacional que manda o café de São Paulo para Dubai, compra na Colômbia, compra ali em outros, faz a torra lá em Dubai, processa e depois importa de novo para São Paulo. Aí com custo tão competitivo. Tem que ser competitivo, mas a qualidade e o valor são outros. Assim, a qualidade. E está no mercado que estando ali, já estão vendendo também ali para Oriente Médio, estão vendendo para a Ásia. Não sei se você sabe, cada 4 pessoas de classe média no mundo, 3 está na Ásia. 1 está aqui na Europa e na América. Então a riqueza não está aqui como a gente pensa, a riqueza está lá. E os chineses, né, eles se reinventaram, né, mesmo com Copa e tudo mais, hoje se tornaram a segunda maior economia do planeta. Então, né? E aí, o modelo mental deles era produzir para vender para o mundo. Sim. E não para levar dentro da China. Então, essa é uma oportunidade grande que eu acho que tá aí. Nos próximos, esse ano, se eu não me engano, é licença ambiental, no ano que vem estão buscando já ampliar mais também a área que foi liberada. Pelo que eu sei, estão querendo aumentar essa área, então por isso que esse ano estão buscando licença ambiental, no ano que vem vão estar fazendo a parte
vamos falar assim, da Receita Federal, né? Uhum. Da alfandegagem, né? E aí, daqui a 2 anos já vai estar operando, entendeu? 2 anos passa rápido. Ah, É bom estar buscando isso aí, porque algumas empresas de fora já estão buscando essa região e daqui a pouco não tem lugar para capixaba. não tem como jogar chave. Por quê? Porque chegou depois. Né? Olha, sensacional, sensacional. David, eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui, batendo esse papo gostoso aqui. Foi um prazer. E estou aprendendo com você, porque eu sou, por mais que eu tenha 50 anos, agora eu sou bebê de empresário, devo dizer bebê. 35 anos dentro de uma grande organização agora. Eu estou com meus negócios, com meus empresários. Então, eu estou sentindo na pele um pouquinho que você passou lá. Eu tenho uns colegas que são eternos aprendizes. Verdade. Eu fico muito atento a respeito, né, da colocação. E aprendi também lá que eu tive no Norte recentemente fazendo uns trabalhos, lá no Pará, em São Luís, eu vi a movimentação, principalmente Canaã dos Carajás, que está um crescimento vulcânico lá, um negócio louco. Aí eles falam, o norte do país está no norte. Então, isso me fez pensar também, Sim. Por que está no norte? Aí eu comecei a pesquisar por que está acontecendo. Muitas coisas vão acontecer lá. Mas aí é o que você falou bem claro, tem que pensar fora da caixa. Sim. Que é um ditado muito comum, mas que realmente pouco praticado. Sim, por aí mesmo. Davis, olha, só agradecimento, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por compartilhar com todo esse carinho. E se quiser deixar uma mensagem para os novos, olha só, porque um soldado pediu um conselho a Napoleão uma vez, falando assim, Napoleão, general, como é que eu faço para ser um grande general um dia? Qual a habilidade que eu preciso desenvolver? Aí o Napoleão, né, chegou e falou assim, olha, tem várias habilidades, mas se eu fosse escolher uma, que seja disciplinado. Na visão de Napoleão, que conquistou toda a Europa do Mará. E aí, com a sua visão, com a sua percepção de negócio, sua experiência na veia, se você tivesse que, um pequeno empresário, chegasse para você, Davis, como é que eu faço para ser hoje dentro de um mercado competitivo, vulcânico, que é o nosso, ser bem sucedido? Qual a sugestão que você daria? A atitude, né, de avançar, né, mas avançar com um plano, tendo o norte já pré-estabelecido. Para avançar por avançar, não vai chegar muitas vezes ao lugar pretendido. Então, estudar antes, estudar muito. Eu acredito e faço isso, né? A leitura, o livro, nada substitui o livro na minha vida. Então, estudar, com esse estudo, planejar, e aí você vai ousar fazer aquilo, mas você está preparado, aí você vai ousar, vai querer poder, você vai conquistar. Muito bem. Então, esse é o conselho. E o quê? Recuar nem para tomar impulso. Nem para tomar impulso. É isso aí. E aí, eu estou sabendo como você é uma pessoa, né, um empreendedor proativo. Estou sabendo que você fez um canal de podcast aí, né? Conta pra gente aí como é que é esse negócio com esse canal. E qual o objetivo desse canal? Nós criamos o Grow Upcast para poder divulgar e difundir as boas práticas de empreendedorismo, falando com empresários, né, e relativos às empresas, como advogados e todo mundo que presta de alguma forma está vivendo nesse mundo, né, empresarial. E nós estamos convidando alguns colegas, alguns amigos, para poder vir conversar. E é uma conversa para registrar a origem, da onde que eles vieram, o tempo que levou, a formação, e quais foram os desafios, e qual o legado que eles querem deixar. O legado que eles vão deixar para as próximas gerações. Então, muito legal. Esse foi o propósito de criar o podcast. Muito bem. Parabéns pela iniciativa, sucesso. Olha, e eu vou... É praticamente uma consultoria. Você vai estar com os especialistas, os maiores especialistas do estado, todo lá nesse podcast. Tá, praticamente uma consultoria de graça ainda, gente. Parabéns pela iniciativa, né? É uma excelente ideia. Parabéns. Muito obrigado. Excelente, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. E um abraço a toda a sua família e toda a sua equipe lá da Eurometal. Gente, é isso aí. Que papo gostoso, né? Maravilhoso. E aí, eu sempre encerro com essa reflexão. E é para refletir mesmo, ó. Boas ideias, e quando estiverem na cabeça, só serão o quê? Pensamento. Então, meu amado, age que vem.